O Brasil News anuncia para você, telespectador da Rede Brasil de televisão, a programação especial da Semana Santa, com o nosso querido padre Alessandro Campos. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos celebrar a tradicional missa de lava-pés. Na sexta-feira da Paixão, às 3 da tarde, missa de adoração da cruz. No sábado, às 8 da noite, a grande celebração de Aleluia. E, claro, na data mais importante para os cristãos, também às 8 horas da noite, nós vamos acompanhar no domingo a tradicional missa de Páscoa. Tudo isso ao vivo, direto de nossos estúdios, com o padre Alessandro Campos, o religioso que conquistou o Brasil. O Banco Central reduziu novamente a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual devido à continuidade do processo de desinflação na economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, anunciou uma nova redução de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. Dessa forma, os juros básicos de juros caem de 11,25% ao ano para 10,75% ao ano. Foi o sexto corte seguido na Selic. O Copom destacou em um comunicado que o atual cenário global desafiador exige serenidade e moderação na política monetária. No comunicado, o Copom informou que deverá fazer apenas mais uma redução de 0,5 ponto na próxima reunião em maio, o que aumenta a chance de a autoridade pausar o ciclo de cortes a partir de junho. Nos textos anteriores, o órgão indicava que prosseguiria com as reduções nas próximas reuniões. Completando nesta quinta-feira 69 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Não pode deixar o Brasil, mas ainda conta com uma forte popularidade e usa essa influência sobre o eleitorado para apoiar políticos de olho nas eleições municipais de outubro. Ele percorre o país e é recebido por multidões como um herói em eventos políticos. Embora esteja inelegível e seja suspeito de tramar um golpe de Estado. Mas, sob pressão do que nunca, o ex-presidente Jair Bolsonaro não se dá por vencido. Pouco mais de um ano depois de deixar a presidência, o ex-militar e ex-deputado de 69 anos pode ser indiciado e, eventualmente, preso a qualquer momento. Depoimentos recentes de 2 ex-militares de alta patente vincularam Bolsonaro diretamente a um suposto plano para permanecer no poder depois de perder as eleições de 2022 para o presidente Lula. Nesta semana, a Polícia Federal pediu seu indiciamento por encontrar indícios suficientes de que ele falsificou os cartões de vacina da Covid-19 dele e de sua filha. Mas Bolsonaro nega tudo e diz ser vítima de uma perseguição implacável. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas. Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes isentos. E longe de se manter discreto, embora seja alvo de acusações, esteja com passaporte retido e proibido de entrar em contato com vários aliados, o ex-presidente é muito ativo. Antecipando as eleições municipais de outubro, Bolsonaro atua como padrinho dos pré-candidatos do seu Partido Liberal e os acompanha por todo o país para beneficiá-los com seu capital político. Em uma pesquisa divulgada em fevereiro, o atual presidente Lula teve apenas 3,1 pontos a mais do que Bolsonaro nas intenções de voto, caso se enfrentassem novamente nas urnas. Em fevereiro, mais de 200 mil pessoas se reuniram em uma mobilização pró-Bolsonaro. É improvável que o ex-presidente consiga reverter a decisão que o tornou inelegível.
mas sua popularidade continua forte e pode desempenhar um papel importante nas próximas eleições no Brasil. Vamos falar de calor agora, porque esse calorão está deixando muita gente irritada e com ânimos acirrados. Inclusive, esse foi o motivo de uma briga entre passageiro e motorista de um ônibus na zona oeste de São Paulo. O motorista de ônibus foi afastado do trabalho após trocar socos com um passageiro no Butantã, zona oeste paulistana. A identidade do condutor não foi informada. A violência, segundo a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, teria começado após o passageiro reclamar do ar-condicionado do veículo, que estaria inoperante. Isso acarretou em uma discussão entre ele e o motorista. As imagens mostram o passageiro desembarcando na rua Ariapés. Ele segura uma pedra e é seguido pelo motorista, que segura um pedaço de madeira e corre atrás da vítima. O vídeo não mostra, porém, na esquina, ambos largaram os objetos e trocaram socos. O condutor seguirá afastado até o término das investigações. Alunos da PUC de São Paulo realizaram um biquinaço contra a falta de ar-condicionado nas salas de aula. Estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo fizeram um biquinaço dentro da universidade na zona oeste da capital paulista. Com trajes de banho, eles protestaram contra a falta de ar-condicionado nas salas. De acordo com os estudantes, a universidade não tem infraestrutura adequada para lidar com os dias de calor intenso, como os da última semana. Em nota, a universidade informou que trabalha constantemente para a melhoria de sua infraestrutura física, incluindo o sistema de ventilação das salas de aula e auditórios, e que no campus Monte Alegre não há nenhum espaço de aula ou palestra que não tenha sistema de ventilação. Uma curiosidade, a mensalidade do curso de jornalismo é de R$ 3.350. Imagens registradas na manhã desta quinta-feira mostram a formação de uma nuvem assustadora em Santa Catarina. Um vídeo flagrou a formação de uma nuvem atípica chamada de Scud Cloud sobre o aeroporto de Chapecó, principal cidade do oeste de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira. Logo após as imagens serem gravadas, a cidade registrou um temporal com quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno não produz condições climáticas severas, além de não anteceder tornado ou tromba d'água. Nas nuvens desse tipo não giram e geralmente se destacam do fundo da tempestade, segundo o órgão. A formação do fenômeno aconteceu devido aos contrastes de temperaturas registrados no estado nesta quinta. A pergunta que não quer calar: o verão chegou ao fim, mas esse calor, será que vai continuar? Até quando? Voltamos a falar novamente ao vivo com o nosso repórter Fábio Bertolozzi. Fábio, esse forno vai até quando? Olha, Thalita, a previsão não é animadora, tá? Nós vamos ter aí um pequeno refresco, tá? Uma frente fria vai fazer uma breve passagem aqui pela região sudeste e deve provocar grandes tempestades, inclusive neste exato momento o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convocou uma coletiva de imprensa e pediu para que os cariocas voltem mais cedo para casa. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia acabou de divulgar um alerta dizendo que o Rio de Janeiro vai ter uma grande tempestade. Aqui em São Paulo também nós vamos ter uma mudança passageira de clima. Estão previstas chuvas para amanhã e sábado e uma queda de até 10 graus na temperatura. E essas condições de mudança de tempo, pelo menos até domingo. Mas semana que vem o calor volta e pelo menos, mesmo no outono, ele deve vigorar até o mês de maio, Thalita e Hermano. Isso por causa do fenômeno meteorológico, o El Niño, que a gente tanto falou aí durante essas fortes ondas de calor, que o El Niño provoca o aquecimento das águas do Oceano Atlântico e muda também a pressão atmosférica. Então, a previsão é de um alívio, um pequeno alívio, um refresquinho até domingo e depois volta o calor, frio mesmo no outono, só depois de maio, aqui na região sudeste.
Meu Deus, há muita água, muita hidratação. A impressão que a gente tem é que está no ar-condicionado e que não está ligado, parece que está tudo quebrado de tão calor que anda fazendo, né? Vamos aguentar, fazer o quê, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Fábio e depois do intervalo, cantora Joelma tem passaporte confiscado por dívida trabalhista de R$1 milhão. E nos Estados Unidos, justiça processa a Apple por monopólio no mercado de telefonia celular. O Brasil News vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Fique com a gente.